Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouco aqui sobre essas questões dessa terceira gincana do jaleco que vocês estão participando, né? Vamos falar sobre essas primeiras 5 questões da primeira etapa, né? Questões de anatomia que nós não consideramos difíceis, mas que certamente envolvem um conhecimento prévio de anatomia já razoável, né? Muito bem, vamos direto então para as nossas questões. A primeira questão é uma questão sobre mediastino, né? A linha horizontal que separa o mediastino superior do inferior se estende entre, letra A, o ângulo do externo e o disco intervertebral entre T4 e T5, letra B, a incisura jugular e o disco intervertebral entre T4 e T5, C, incisura clavicular e o disco intervertebral entre T4 e T5, D, ângulo do externo e disco entre T5 e T6, e E, incisura jugular e disco entre T5 e T6. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir essas expressões que apareceram aí. Primeiro, mediastino. O que é mediastino? Né? Mediastino é o espaço que existe dentro da cavidade torácica entre as duas regiões pleuropulmonares. Quer dizer, tudo que está ali no meio da cavidade torácica, né? Tendo o externo na frente, a coluna vertebral atrás, a abertura superior do tórax em cima, diafragma embaixo e lateralmente os pulmões e as pleuras. Tá? Nós falamos em incisura do externo. Incisura do externo é isso aqui, ó. Quando você põe a mão aqui, ó, e sente essa depressão aqui em cima do externo, em cima do manúbrio, você está palpando a incisura do externo. Se você descer, você vai perceber uma saliência logo depois que você desce. Essa saliência é essa região aqui, ó. É a região de articulação entre o manúbrio e o corpo do externo, que nós chamamos de ângulo do externo. Se você observar nessa figura aqui do lado, ó, tá aqui o manúbrio, tá aqui o corpo do externo. Se eu traçar uma linha reta aqui, ó, pela direção longitudinal aqui do corpo do externo, ela vai se cruzar com uma outra que venha do manúbrio, formando um ângulo anterior, que provoca essa projeção aqui. Esse ângulo é o ângulo do externo. E logo aqui, ainda, ao lado da incisura do externo, nós vamos ter duas incisuras aqui laterais, uma a cada lado, que são as incisuras claviculares, onde se articulam as clavículas que não estão visíveis aqui. Aqui ao lado, ó, eu vejo uma linha horizontal traçada passando pelo ângulo do externo, indo até o disco intervertebral entre T4 e T5. Essa linha vai separar, vai dividir o mediastino em uma parte superior, que nós chamamos de mediastino superior, e uma parte inferior, que nós chamamos de mediastino inferior. Então vejam aqui, nessa figura, ó, reproduzimos a mesma figura que tinha antes, a mesma linha horizontal separando um mediastino superior acima de um mediastino inferior abaixo, obviamente, esse abaixo bem mais alargado, né? De tal forma que ele é subdividido, esse mediastino inferior, em uma parte que nós chamamos de mediastino médio, ocupada pelo coração e os seus envoltórios. Anteriormente a esse mediastino médio, dele até o externo, um mediastino anterior, e posteriormente, do mediastino médio até a coluna vertebral, um mediastino posterior. É o que está aqui nessa figura, que analisa um corte transversal abaixo desse limite aqui, ó, né? Então, vejam aqui, ó, o coração aqui, ó, e o pericárdio ocupando o mediastino médio. Adiante do pericárdio fibroso até o externo, mediastino anterior, uma região com pouquíssimas estruturas, pouco importante, e atrás o mediastino posterior, né? Entre o pericárdio, que não está aparecendo aqui, e a coluna vertebral, uma região com várias estruturas, como a aorta torácica, veia cava, enfim, uma região, desculpe, veia cava não, veia ázigo, o sistema ázigo como um todo, o ducto torácico, o esôfago passando por ali, enfim, diversas estruturas importantíssimas, tá certo? Então a resposta para essa questão é uma linha que vai do ângulo do externo até o disco intervertebral entre T4 e T5. É o limite entre mediastino superior e mediastino inferior, ok? A segunda questão é uma questão que fala sobre circulação fetal, né? Durante o desenvolvimento fetal é estabelecida uma circulação sanguínea comunicando os sistemas maternal e fetal. No coração fetal, é evitada a passagem do sangue pelos pulmões fetais imaturos por 2 desvios,
né? São eles: ligamento arterial e ducto arterial, letra A; fossa oval e ligamento arterial, B; forame oval e ducto arterial, C; fossa oval e ducto arterial, D; forame oval e ligamento arterial, E. Então, a primeira coisa importante é o que está no enunciado, né? Existe uma forma de se evitar que o sangue passe pelos pulmões do feto. Por quê? Porque esses pulmões não funcionam. Eles nem estão insuflados, né? Então o sangue nem conseguiria perfundir esses pulmões. Por isso, então, aquele sangue que já chega rico em oxigênio vindo da mãe, né? Ele chega no coração ali do lado direito do coração, mas imediatamente ele passa para o lado esquerdo para ser distribuído para o corpo. Para que ele possa passar, ele se utiliza de duas passagens que formam curtos circuitos ali. São o forame oval e o ducto arterial. O forame oval é uma abertura que comunica o átrio direito com o átrio esquerdo, de tal forma que o sangue que cai no átrio direito, ele passa para o átrio esquerdo, direto. E o ducto arterial é uma comunicação entre o tronco pulmonar e a artéria aorta, de tal forma que o pouquinho de sangue que não passa pelo forame oval, cai no ventrículo direito, vai, ao invés de ir para os pulmões, quando ele é jogado pelo tronco pulmonar, ele passa para a aorta e também vai para o lado esquerdo, conforme nós podemos visualizar aqui, ó, tá vendo? Ó? Então veja, isso aqui é uma circulação, aqui uma circulação como a nossa, né? Então você vê o sangue chega aqui no átrio direito pela veia cava superior, também pela cava inferior, não está aparecendo aqui, ó. E é dirigido diretamente para a válvula atrioventricular direito, como indicam as setas. Cai no ventrículo direito e é ejetado pelo tronco pulmonar em direção às duas artérias pulmonares, direita e esquerda, e aos pulmões, né? E aí, então, através das veias pulmonares, nós estamos vendo duas aqui do lado esquerdo, cai no átrio direito, passa para o ventrículo direito e é jogado pela aorta para todo o corpo. Na circulação fetal não acontece isso. O sangue que chega aqui no átrio direito já é um sangue rico em oxigênio, né? Então, ele, como a seta mostra aqui, ó, ele é desviado para esse forame aqui, forame oval, e atravessa esse forame vindo sair aqui já direto no átrio esquerdo. Daqui cai no ventrículo esquerdo e é ejetado pela aorta para todo o corpo. O pouquinho que passa para o ventrículo direito sai pelo tronco pulmonar e a maior parte vai direto por essa abertura aqui, tá vendo? Ó, que é o ducto arterial comunicando o tronco pulmonar na sua divisão com a aorta. Passa para o lado esquerdo. O que vai em direção à artéria pulmonar é mínimo. Ok? Esse forame oval, quando a criança nasce, ele se fecha e se transforma na fossa oval. Esse ducto arterial também se fecha e se transforma no ligamento arterial. Então a resposta para a questão é forame oval e ducto arterial. Ok? A terceira questão fala sobre abdômen em tábua, né? O abdômen em tábua se instala em resposta, uma resposta de defesa, a patologias que causam dor abdominal intensa, intraabdominal intensa. Ele é mantido pela contração bilateral sustentada dos seguintes músculos, né? E aqui dá uma sucessão de músculos, né? Quais são os músculos que mantêm esse abdômen em tábua? O abdômen em tábua, quando você vai palpar na região anterior aqui do abdômen, você sente aquela abdômen rígido, como se fosse uma madeira que tivesse ali. É realmente abdômen em tábua. É uma contração que ela é mantida, né? E permite com que você não consiga causar uma compressão na cavidade abdominal. Porque se ela estiver inflamada, quando você cessar essa compressão, a descompressão é extremamente dolorosa. Então o abdômen ele se defende. E ele se defende mesmo, né? Na luta de boxe, o lutador de boxe imenso dá um soco no abdômen do outro e não esmaga fígado, não esmaga baço. Por quê? Porque aquela musculatura se contrai e defende o abdômen, né? Então, quais são os músculos que formam essa musculatura? São os músculos anterolaterais do abdômen. Os retos, que estão aqui envolvidos pela bainha dos retos, né? E lateralmente o oblíquo externo, que aparece aqui. E se nós dissecarmos o oblíquo externo, ó, nessa figura aqui nós vemos isso, aqui está o reto abdominal, o oblíquo externo, abaixo dele o oblíquo interno e abaixo o transverso do abdômen. Tá? Então são esses 4 músculos aqui bilateralmente os responsáveis pela manutenção do abdômen em tábua. Os outros que são citados na questão, o quadrado do lombo e o latíssimo do dorso, são músculos
lombares, são músculos mais posteriores que não participam dessa parede anterolateral. Então a resposta é reto abdominal, oblíquo externo do abdômen, oblíquo interno do abdômen e transverso do abdômen. A quarta questão fala sobre meninges, né? Com relação às meninges, podemos afirmar, letra A, não possuem relação com o nervo espinal. Letra B, o espaço entre a pia mater e a aracnoide mater é chamado de espaço subaracnoide e contém o líquido cérebro-espinal, o LCR, o líquor, né? C, a cisterna magna está localizada entre a aracnoide mater e a dura mater. D, a pia mater é a meninge intermediária e a dura mater é a mais delgada das meninges. Então vejam aqui, ó, nessa figura. Por exemplo, aqui é uma coluna vertebral, um canal vertebral totalmente visualizado aqui, né? Nós retiramos as vértebras. Estamos olhando aqui, ó. Aqui essa vértebra foi mantida, o restante nós retiramos. Então nós vemos aqui, ó, uma dura mater, tá vendo? Cortada aqui, ó, e aberta. Quando ela abre, nós observamos aqui uma aracnoide mater e abaixo da aracnoide mater, colada no tecido nervoso, ó, conforme a gente pode observar aqui, como se fosse um contact transparente aplicado a ele, a pia mater. Então a relação é dura mater, a mais externa, aracnoide mater, a intermediária, pia mater, a mais interna. Então, aquela que diz que a pia mater é a intermediária já está errada, né? A outra diz que a dura mater é a mais delgada. Não, a dura mater, como o próprio nome indica, ela é a mais espessa, é a pacmeninge, né, de paquiderme, a pele do elefante. A aracnoide mater e a pia mater são mais delgadas, formam as leptomeninges, tá? Então, também está errado dizer que a dura mater é mais delgada. E vejam aqui, ó, o nervo espinal, tá vendo? Olha, quando o nervo espinal, quando ele passa pelo forame espinal, a gente observa isso aqui também, ó, ele está envolvido ainda por meninges, né? As meninges acompanham o iniciozinho dele depois que elas se fundem ali naquele tecido que forma o perineuro e desaparecem. Então é errado também dizer que eles não têm relação com as meninges. Eles têm sim no seu iniciozinho. E depois, a outra afirmativa errada é aquela que diz que a cisterna magna, que é essa aqui, ó, é o espaço entre a dura mater e a aracnoide mater. Não é, olha aqui, ó. Isso aqui é tecido nervoso, ó. Coladinho a ele está a pia mater, depois a aracnoide mater. Então, a cisterna magna é o quê? É espaço subaracnoide, né? Dilatado, ampliado, entre a pia mater e a aracnoide mater. Então, a opção correta aí é aquela que diz que o espaço subaracnoide, né, é o espaço, esse aqui, ó, tá vendo? É o espaço entre a aracnoide mater e a pia mater aqui, ó, tá vendo? Ó? A dura mater tá aqui, coladinha na aracnoide mater. E contém o líquor no seu interior, tá? Essa aqui é a opção correta. E, finalmente, a quinta questão: qual é a justificativa anatômica para a sintomatologia associada à dificuldade da micção, que nós chamamos de disúria, que ocorre na hiperplasia, que é o aumento da próstata, na hiperplasia prostática benigna, chamada HPPB, né? Uma patologia que todos os homens vão ter em algum momento. Letra A, a próstata aumentada comprime a uretra localizada internamente a ela. Letra B, a próstata aumentada comprime a bexiga localizada posteriormente a ela. Letra C, a próstata comprime a bexiga localizada superiormente a ela. Letra D, comprime a uretra localizada posteriormente a ela. E letra E, comprime a uretra localizada anteriormente a ela. Vamos ver essa figura aqui, ó. Um desenho bastante ilustrativo, né, que responde à questão. Então vejam, aqui está a bexiga. Primeiro, a bexiga está superior à próstata. Então a próstata não está localizada superiormente à bexiga, está localizada inferiormente à bexiga. E a uretra passa pelo interior da próstata, é a chamada uretra prostática. Então, quando você tem uma hiperplasia prostática benigna, né, essa hiperplasia pode comprimir essa uretra que está passando aqui por dentro da próstata e provocar, então, a dificuldade urinária. Então, a resposta correta é a letra A, que diz que a próstata aumentada, ela comprime a uretra que está passando internamente a ela. Ok? Muito bem, pessoal. Concluímos, então, aí a correção das 5 questões. Eu desejo a todos vocês boa sorte, tenham tido um bom desempenho nessa etapa e boa sorte para a próxima etapa. Um grande abraço para todos. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rafael Simões
E hoje eu vou fazer com vocês a correção das questões de fisiologia da primeira etapa do terceiro Jalé Quiz. Então a gente tentou colocar nessa primeira etapa questões de diferentes temas que envolviam a fisiologia, né, do nosso organismo, e a gente vai debater o gabarito e comentar alguns pontos importantes nessas questões, tá bom? Então na primeira questão a gente falava sobre o processo de contração muscular. Então a gente citava importantes eventos que são responsáveis pela iniciação e acoplamento da contração, do processo excitação-contração e dentro da célula muscular. Dentre esses eventos citados abaixo, qual não está envolvido no processo de contração da musculatura esquelética? Então a resposta certa era a diminuição da condutância do sódio no sarcolema. Então quando a gente tem o processo de contração se iniciando a partir de um potencial de ação disparado pelo neurônio motor, a partir da liberação de acetilcolina ali na junção neuromuscular, no final da placa motora, a gente vai ter então a abertura de canais de sódio num processo ativado pela ligação da acetilcolina ao seu receptor, que permite a abertura desses canais de sódio e a entrada do sódio para dentro do sarcolema, do citoplasma. Esse processo então é caracterizado por aumentar então a condutância do sódio, por isso a resposta estaria errada quando falava da diminuição da condutância. Então esse processo de entrada do sódio altera o potencial de ação da membrana e permite a propagação desse sinal, desse potencial de ação, que vai culminar na abertura de dois importantes receptores, o DHP de hidropiridina e o receptor rianodina, que permite então a saída do cálcio do retículo sarcoplasmático para o citoplasma. Tá? Então essa saída do cálcio para o citoplasma permite então, a partir da ligação do cálcio com proteínas específicas, como a troponina e a tropomiosina, permitindo então a ligação, a interação da actina com a miosina. Esse processo ele depende do gasto de energia, então ele é extremamente dependente da hidrólise do ATP. Tá bom? Então esse é o processo a iniciação do processo de contração associado ao acoplamento do processo de excitação com a contração. Na resposta 2, na questão 2, a gente falava sobre o processo de filtração renal como sendo crucial para a regulação da homeostase corporal. Em condições fisiológicas, a osmolaridade do filtrado renal presente na cápsula de Bowman, em comparação ao plasma, é geralmente isotônica. Tá? Então, na anatomia renal, a gente vai ter a presença, a gente vai poder destacar o corpúsculo renal, que é formado então pela cápsula de Bowman, e o glomérulo, que é formado então pelos capilares glomerulares. Então nessa região a gente tem a formação do ultrafiltrado renal, que é a saída de substâncias, né, de líquido, de plasma, de líquido e de proteínas plasmáticas, íons e outras moléculas para a cápsula de Bowman, formando então o ultrafiltrado. Nessa região, essa concentração é exatamente igual entre o plasma e o ultrafiltrado, tá certo? A partir do túbulo proximal, a gente vai ter a reabsorção de alguns desses componentes, como líquidos e íons solutos. Só que no túbulo proximal essa absorção continua sendo isotônica, isoosmótica, então a concentração do ultrafiltrado vai ser igual ainda à concentração do plasma. A partir da alça de Henle, principalmente do segmento descendente, a gente vai ter então a absorção de soluto ou água. No caso do segmento descendente, a absorção de água principalmente, já no segmento ascendente, no túbulo distal, já começando a ter absorção de soluto e regulando então a osmolaridade dessa urina para que ela possa responder, né, às nossas necessidades fisiológicas. Tá? Então mesmo na diurese, mesmo em situações de diurese, o filtrado, ou de diminuição da diurese ou aumento da diurese, o filtrado presente na cápsula de Bowman tem a mesma concentração do plasma, tá certo? Na questão 3 a gente falava sobre o processo de digestão, onde nutrientes são digeridos e absorvidos em diferentes regiões do trato gastrointestinal. Então a gente tem a absorção já iniciando na boca, é diferente já com atividade da amilase salivar, a gente vai ter a digestão de proteínas em diferentes regiões, e lipídios já na parte inicial do duodeno. Nessa questão a gente dava uma possibilidade, né, uma hipótese de que o paciente chegou ao seu consultório com exames mostrando acloridria.
O que é a cloridria? É a ausência da produção de ácido clorídrico. Então esse paciente não produzia ácido clorídrico, não liberava ácido clorídrico no estômago. Logo, a digestão de quais nutrientes estaria mais comprometida? Então a resposta certa é proteínas. Tá? Então as proteínas, elas são liberadas, são digeridas no estômago a partir da ação da pepsina. E aí a pepsina então vai transformar, vai degradar proteínas em peptídeos, em pequenas moléculas, que vão ser então digeridas por ação de peptidases, de tripsina, que são liberadas pelo suco pancreático, e a ação de enzimas liberadas no duodeno, no intestino delgado, e novas peptidases então vão continuar essa digestão e a proteína vai ser absorvida então depois no jejum e no ilho. Tá? Então a pepsina, ela precisa sofrer uma ação inicial para ser ativada. A pepsina é liberada na forma de zimogênio, ou seja, de pepsinogênio. O pepsinogênio, para ele ser ativado e quebrado em pepsina, ele precisa de um meio ácido. Esse meio ácido é feito a partir da liberação de HCl pelas células parietais. Então as células parietais do estômago liberam HCl. Esse HCl, além de ter uma função bactericida, ele também tem uma função de ativar a transformação, a quebra do pepsinogênio em pepsina. A pepsina então vai transformar essa proteína em moléculas menores, em peptídeos menores, certo? Na questão 4 a gente falava sobre fisiologia endócrina, então a hipófise, uma pequena glândula localizada na célula túrcica, é responsável pela regulação endócrina, está liberando uma série de hormônios que estão relacionados a várias funções do nosso organismo. Qual dos hormônios apresentados abaixo ele é sintetizado na hipófise? Sintetizado e armazenado na hipófise. E a resposta certa então é o hormônio de crescimento. Então na hipófise a gente pode dividir em duas regiões principais. A hipófise posterior, ou neurohipófise, e a hipófise anterior, ou adenohipófise. Na hipófise posterior, ou neurohipófise, a gente vai ter a liberação de dois principais hormônios, a ocitocina e o ADH. O ADH, que na questão a gente cita, o ADH ele é sintetizado no hipotálamo, transportado por vesículas até a hipófise anterior, ou adenohipófise, lá ele é liberado, lá ele é secretado. Então essa resposta não está correta. Na adenohipófise, ou hipófise anterior, a gente vai ter a liberação de basicamente 5 hormônios. Entre eles o hormônio de crescimento. Tá? Então o hormônio de crescimento ele vai ser liberado na hipófise, pela adenohipófise, em resposta a um estímulo que vem lá do hipotálamo. A parte da liberação do hormônio liberador de GH. Então o GHRH é liberado no hipotálamo, vai ativar a hipófise a liberar o GH, tá certo? No hipotálamo a gente tem a liberação de outros hormônios que regulam a ativação da hipófise. Então o GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina, também é sintetizado no hipotálamo e liberado no hipotálamo. Então esse hormônio ele é responsável pela liberação de gonadotrofinas, como LH e FSH, que vão ter ações nas gônadas masculinas e femininas. No caso da ativação do LH e do FSH, a gente vai ter a liberação de hormônios gonadais, como o estrogênio, por exemplo. Também estava na resposta. A somatostatina é liberada pelo hipotálamo, tá? Pode ser liberada pelo pâncreas, por células gástricas, mas no hipotálamo ele vai ter uma ação inibitória sobre a liberação do GH. Então ele tem uma liberação no hipotálamo, uma ativação na hipófise, impedindo a liberação do GH. Tá bom? Então a resposta certa é a letra B, hormônio do crescimento, que para ilustrar para vocês é liberado por células somatotróficas, e essas células somatotróficas liberando GH, ele vai ter um efeito geral no metabolismo e no crescimento. Então tem a foto aqui mostrando que o principal efeito do GH é no crescimento da musculatura, intensa síntese proteica, crescimento ósseo, então em grande parte, dependendo da idade, crescimento longitudinal ou de ossos esponjosos, dependendo da idade do indivíduo. E ele também tem uma ativação muito grande no metabolismo, liberando, ajudando na formação, na liberação de energia para que tenha intensa síntese proteica e crescimento tanto dos tecidos musculares como do tecido ósseo, tá bom? Na questão 5, última questão de fisiologia, a gente dava um caso clínico onde um paciente, um indivíduo de 38 anos, após um acidente no trabalho, teve um rompimento da artéria femoral e foi encaminhado ao serviço de emergência com intensa hemorragia. No caminho ele perdeu quase 1 litro de sangue. Então quando ele chegou no hospital, esse paciente apresentava-se hipotenso. Em situações de diminuição da pressão arterial,
o nosso organismo ele desempenha alguns eventos que são compensatórios para tentar restabelecer essa pressão arterial normal. Na questão a gente falava de alguns eventos e pedia qual era aquele que seria mais provável da gente encontrar no paciente em resposta à hemorragia. Então a resposta certa é o aumento da frequência cardíaca. Tá bom? Então em indivíduos que têm uma perda de sangue muito grande, uma hipovolemia, esse quadro de hipovolemia leva a um quadro de hipotensão. Então imediatamente o nosso organismo tenta compensar isso de alguma forma. E uma das principais formas que o organismo tem é a ativação do sistema nervoso autônomo simpático, ou sistema nervoso autônomo adrenérgico. Então o sistema nervoso autônomo adrenérgico tem várias funções em diferentes tecidos do nosso organismo. Entre eles o aumento da frequência cardíaca, então ativa receptores específicos no coração e vai aumentar a velocidade de contração muscular e com isso consegue liberar um volume de sangue, um fluxo sanguíneo maior e aumenta então a nossa pressão arterial. Além disso, ele também pode, por receptores específicos também, aumentar a vasoconstricção periférica e com isso você vai aumentar a resistência periférica. Então com isso o sangue vai ter uma dificuldade maior de passar por esses vasos periféricos e aí você vai ter uma pressão arterial maior. Associado a isso, tem um aumento também na produção e liberação de glicose. Então a adrenalina ela é responsável por disponibilizar uma quantidade maior de glicose para que células que estejam em intensa atividade, como por exemplo as células contráteis do miocárdio, as células musculares do miocárdio, possam aumentar essa velocidade de contração, a frequência cardíaca. Tá bom? Então a adrenalina ela protege dessa diminuição da pressão arterial, aumentando esses eventos, aumentando a velocidade com que esses eventos acontecem. Associado a isso, a gente tem uma diminuição de atividade parasimpática, então tem uma diminuição da atividade colinérgica e todos esses efeitos de aumentar a frequência cardíaca, vasoconstricção, eles se tornam mais potentes, tá bom? Então a acetilcolina, a atividade colinérgica tem um efeito inverso à liberação da adrenalina, tá certo? A diurese é um evento contrário, então se tem um quadro de hipovolemia, o objetivo é não perder mais líquido, então se tem uma diminuição da diurese, tem liberação de hormônios antidiuréticos, de substâncias que vão impedir essa diurese, tá certo? É isso, pessoal, espero que vocês tenham se dado bem, espero que tenham acertado a maioria das questões e até a próxima etapa. Um abraço, tchau, tchau. Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui, né, no nosso primeiro Jalé Quiz aqui, né, na nossa primeira parte de resolução de questões. Eu sou o professor Pedro. A gente vai discutir um pouquinho as questões de bioquímica dessa primeira fase do Jalé Quiz, beleza? Então acompanha comigo aí que a gente vai para a questão número 1, beleza? Bom, a número 1 aí, ó, analise as afirmativas abaixo sobre a cadeia respiratória e fosforilação oxidativa, processo final do metabolismo produtor de energia. E aí, galera, só pra gente conceituar aqui, é importante colocar que, na verdade, quando eu coloco em produção de energia, eu tô querendo falar produção de ATP, tá? A gente sabe que a energia ela não é produzida, na verdade, ela é transformada. Uma forma de energia é transformada em outra forma de energia. Então, na verdade, o que a gente consegue produzir aqui é o ATP, que, na verdade, a gente só consegue produzir porque eu tô transformando uma forma de energia em outra forma de energia. Processo final do metabolismo produtor de energia em organismos aeróbios, e marque a que é incorreta. Lembrando que aeróbio é aquele cara que utiliza o oxigênio como sendo o aceptor final de elétrons, beleza? Bom, o gabarito aqui pra gente é a letra C de coração. Ele quer a incorreta, então eu coloco aí o fluxo de prótons ao longo da cadeia respiratória, gera o bombeamento de elétrons pela membrana mitocondrial interna. Na verdade, galera, é o contrário, né? É o fluxo de elétrons ao longo da cadeia respiratória que gera o bombeamento de prótons de H+, para a zona intermembrana, o que leva à formação de um gradiente protônico, resultando na força protomotriz, que é fundamental para garantir a formação de ATP pela fosforilação oxidativa. Relembro a você que essa cadeia respiratória é formada por 4 complexos enzimáticos, complexo 1, 2, 3 e 4. E eu ainda tenho 2 proteínas móveis que transferem elétrons de um complexo para o outro. São elas ubiquinona e citocromo C. Beleza? O que o complexo 1 faz? Ele reoxida o NAD. Já o complexo 2, galera, é a succinato desidrogenase. É a mesma enzima do ciclo de Krebs.
Quando eu falo em complexo 2, em succinato desidrogenase no ciclo de Krebs, eu penso em redução do FAD. E quando eu falo em complexo 2, succinato desidrogenase na cadeia respiratória, eu falo em reoxidação do FAD. Relembra você que desses 4 grandes complexos proteicos, o complexo 2 ele é o único que não é uma bomba de próton. Já o complexo 1, 3 e 4 são verdadeiras bombas protônicas, o complexo 2 não. Então o elétron do NAD sai e vai para o complexo 1, do complexo 1 vai ao 3, do 3 vai ao 4, do 4 o oxigênio está ali para receber, né, atuar como receptor, aceptor final de elétrons, beleza? Já o elétron do FAD, ele vai para o complexo 2, do 2 vai para o 3, do 3 vai para o 4, lembrando que o complexo 2 não é uma bomba de próton. Tudo bem, galera? E o mesmo elétron, né, que entrou no complexo 2 sai do 4, quem está ali para receber esse cara é o oxigênio, atuando como aceptor final de elétron, resultando na formação de água. Tudo bem, galera? Então a primeira questão aí, letra C, de coração como gabarito, porque ele queria a incorreta. Tudo bem? Segunda questão, referente à água, substância mais abundante nos sistemas vivos, e suas relações bioquímicas, julgue as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas e marque a alternativa que apresenta a correspondência correta. Então, número 1, a diferença entre a eletronegatividade do hidrogênio e do oxigênio torna a água uma molécula muito polar, tranquilo? Capaz de formar ligações de hidrogênio entre suas moléculas de água. Galera, a gente sabe que a eletronegatividade é a força que um cara tem em puxar elétrons que estão sendo compartilhados pela ligação covalente. Então eu falo que o oxigênio ele tem uma eletronegatividade muito maior do que o hidrogênio. Logo, os elétrons ficam mais próximos do oxigênio do que do hidrogênio, fazendo com que o oxigênio assuma um caráter negativo e o hidrogênio assuma um caráter positivo, tá? É o oxigênio com os 2 hidrogênios da molécula de água. Isso cria um dipolo elétrico, por isso que eu falo que a molécula de água ela é polar. Tudo bem? Ela é polar. Agora, além disso, eu tenho uma outra coisa que contribui também para a angulação e a polaridade da molécula, que é a nuvem eletrônica do oxigênio. Então, a nuvem eletrônica do oxigênio cria uma conformação angular e eu tenho, né, a eletronegatividade do oxigênio atraindo mais os elétrons da ligação covalente para si, criando, então, uma resultante. E eu tenho, então, a minha molécula sendo polar. Então, a número 1 aí é verdadeira. Número 2, a água atua tanto como solvente nas quais reações metabólicas acontecem, é o tal do solvente universal. Eu não curto muito esse papo de solvente universal, eu prefiro solvente de moléculas polares. A água não consegue solubilizar coisas apolares. Então, na verdade, né, a história de solvente universal é coisa coloquial. Eu costumo dizer que a água é o solvente de moléculas polares. Até aí, perfeito. Então, a água atua como solvente no qual as reações metabólicas acontecem, quanto como reagente em muitos processos, como hidrólise, condensação e reações de óxido e redução. E aí, galera, eu coloco para você o seguinte, essa afirmativa aí estaria praticamente toda certa, com exceção da condensação. A gente sabe que na condensação, galera, a água ela é um produto da reação e não um reagente. Então, na verdade, essa questão ela tá falsa. A número 2 é falsa. Agora, a hidrólise é uma reação de quebra onde a água entra como reagente. Perfeito. Já as reações de condensação, que quando o produto é água eu chamo de desidratação, a água ela é um produto, não é um reagente. Então, a número 2 é falsa. Número 3, quando ácidos se dissolvem em água, eles consomem H+. Eles não consomem um H+. Na verdade, eles liberam um H+, eles produzem um H+. Então eu tenho a primeira verdadeira, a segunda e a terceira falsas. Gabarito, letra C, também de coração. Tudo bem? Questão número 3 aí. As proteínas constituem em polímeros de aminoácido, com cada resíduo de aminoácido ligado ao adjacente através de uma ligação covalente. Sobre as características dos aminoácidos, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa que apresenta a correta, né? Quais que são corretas? Número 1, todos os aminoácidos comuns possuem carbono alfa ligado a 4 grupos diferentes.
Esse carbono alfa ligado a 4 grupos diferentes eu chamo de carbono quiral ou carbono assimétrico. Um grupo carboxila perfeito, um grupo amino perfeito, um radical, um grupo R, né, uma cadeia lateral e um átomo de hidrogênio. E aí, galera, por que essa é falsa? Porque, na verdade, nem todos os aminoácidos apresentam 4 ligantes diferentes. Dos 20 aminoácidos que formam as nossas proteínas, eu tenho um cara que está ligado a 2 hidrogênios. Então, ele não é um carbono quiral. Tudo bem? Então, dos 20 aminoácidos que formam as suas proteínas, um não apresenta o carbono ligado a 4 ligantes diferentes. Então, por isso que essa é falsa, porque ele coloca que todos os aminoácidos apresentam, e não é. Número 2, os aminoácidos diferem entre si e seus grupos carboxila. Aí eu pergunto a você, não é isso que muda um aminoácido do outro, não é o grupo carboxila, e sim o seu radical, e sim a sua cadeia lateral. Todo aminoácido apresenta um radical carboxílico, um radical amino, um hidrogênio e uma cadeia lateral. Como eu falei para você, só tem um aminoácido que vai ter 2 hidrogênios ligados ao carbono. Agora, todos os outros, o que difere é esse 4º ligante desse carbono, é essa cadeia lateral, é esse radical. Então a número 2 também é falsa. Número 3, além dos 20 aminoácidos comumente encontrados nas proteínas, há muitos outros menos comuns que estão presentes no organismo, mas não como constituintes de proteína. Galera, existem vários outros aminoácidos menos comuns, que não são aqueles 20, que não constituem proteínas. Essa é uma afirmativa verdadeira. A gente tem como, por exemplo, a carnitina. Carnitina é um aminoácido que promove a transferência, o transporte do ácido graxo para dentro da mitocôndria, para que eu tenha processos de beta-oxidação. E essa carnitina ela não compõe a estrutura de nossas proteínas. Então, gabarito para a gente aí, letra D, de dado, apenas a 3 como sendo verdadeira. Tudo bem? Questão número 4. Entre as alternativas abaixo, marque a que apresenta corretamente uma propriedade da glicólise, processo em que uma molécula de glicose é degradada ao longo de diversas reações para gerar 2 moléculas de piruvato. Então, galera, esse gabarito que a gente tem também é a letra C de coração. A via glicolítica da glicose é a única fonte de energia metabólica em alguns tecidos e células de mamífero. Então, galera, a via glicolítica é a única fonte da glicose, ficou meio redundante. Na verdade, a via glicolítica é a única fonte de energia metabólica em alguns tecidos e células de mamífero. Ou seja, a gente sabe, né, que a gente pode fazer via glicolítica, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, só que tem algumas células nossas que são desprovidas de mitocôndria. Então, por exemplo, hemácia não tem mitocôndria. Tecido cartilaginoso é metabolismo anaeróbio. Então, galera, a gente sabe que alguns caras são estritamente glicolíticos. Isso é verdade. Vamos ver, por exemplo, a letra A. A glicólise ocorre em 10 etapas, sendo que as 5 primeiras consistem na fase de pagamento. Na verdade, é o inverso, né? A primeira fase da via glicolítica é a fase de preparação. E a segunda fase é a etapa de pagamento, né? Porque primeiro eu consumo 2 moléculas de ATP para que na fase de pagamento eu produza 4, tendo um saldo final de 2 moléculas de ATP. Tudo bem? Letra B. Durante a glicólise, parte de energia livre é conservada somente na forma de ATP. Não, a gente também vai ter ali reações de oxirredução. A gente vai ter produção de elétrons que serão carreados por NAD, moléculas transportadoras de elétron. Elétron esse que vai ser endereçado lá para a cadeia respiratória. Então a letra B também é verdadeira. Também é falsa. Letra D. O rendimento líquido da glicólise são 3 moléculas de ATP. Na verdade, acabei de falar, são 2 moléculas de ATP. E letra E, a glicólise ocorre na mitocôndria. Na verdade, a glicólise ocorre no citosol. Quem ocorre na mitocôndria é o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória e fosforilação oxidativa. Tranquilo? E a última questãozinha aqui desse nosso bloco é: associe corretamente os ácidos nucleicos RNA, que é o ácido ribonucleico, e DNA, ácido desoxirribonucleico. Lembrando que você pode ver com a sigla também ARN e ADN, né, que seria a sigla em português.
com suas respectivas características e marque a alternativa que apresenta a sequência que preenche as lacunas corretamente. Bom, pessoal, quando eu falo em ácido ribonucleico, eu penso em bases nitrogenadas, adenina, uracila, citosina e guanina, sendo a uracila exclusiva do RNA. E qual é a pentose? O monossacarídeo, o açúcar de 5 átomos de carbono desse RNA, é a ribose. Quando eu penso em DNA, eu penso em outras bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, sendo que a timina é exclusiva do DNA. E quando eu olho a pentose, galera, do DNA, é a desoxirribose. Também é um monossacarídeo com 5 átomos de carbono. Ainda coloco para você que é interessante que esses caras são polímeros de nucleotídeo. O que é um nucleotídeo? É uma base, uma pentose e um radical fosfato. Tudo bem? Tranquilo? E vale lembrar ainda, galera, que quando eu falo em base nitrogenada, eu penso em purinas e pirimidinas. A e G são purinas. Lembra? Água pura. Então, A e G são purinas. Enquanto T, C e U são pirimidinas. Qual é a diferença estrutural entre as duas? As purinas, elas apresentam 2 anéis carbônicos e nitrogenados, enquanto que as pirimidinas apresentam um único anel de carbono e nitrogênio. Lembra que a base ela é nitrogenada. Vamos então aqui. Seus nucleotídeos contêm ribose. Nucleotídeo contém ribose, eu sei que é RNA. Suas bases pirimidínicas comuns são timinas e citosinas. DNA. Seus nucleotídeos contêm desoxirribose. DNA. E suas bases pirimidínicas ou pirimídicas comuns são uracila e citosina. É RNA. Então, gabarito pra gente, letra B de bola. Fechou, pessoal? Tranquilo? Um grande beijo, um grande abraço e te espero na próxima fase pra gente continuar essa nossa discussão aqui sobre as questõezinhas de bioquímica. Tchau, tchau, pessoal. Um beijo grande.